Jovem entra em casa de idosa e leva todas as suas joias, mas ela sorri e lhe dá um presente. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Jonathan era um jovem rapaz de 19 anos que estava passando bastante dificuldade na vida. Seu pai faleceu quando ele ainda era jovem e sua mãe, Raíssa, vivia com problemas de saúde devido aos diversos anos de trabalho pesado para poder criar o filho. Os dois moravam sozinhos em uma pequena casa. Jonathan lutava para encontrar um emprego. Embora ele tentasse de tudo para ser selecionado, ele era negado em todas as vagas que encontrava, pois ele apenas havia terminado o ensino médio e tinha poucas qualificações. Raíssa sentia fortes dores nas costas e por vezes passava dias sem se levantar da cama. Ela ficava apenas deitada tentando não chorar de dor para que seu filho não se preocupasse, porém não havia como ela esconder isso dele, pois Jonathan sabia que ela estava sentindo dor, já que ele conhecia muito bem a sua mãe, e faria de tudo para cuidar e proteger ela. Por meses ele procurou emprego, batia na casa de pessoas oferecendo limpar seus quintais, ele se oferecia como ajudante de pedreiro, catador de entulhos, e até em sinais de trânsito ele ia com uma placa dizendo que estava procurando emprego, mas nunca quis pedir esmola ou algo do tipo. Essa situação durou meses e raramente ele conseguia ganhar algum dinheiro. Jonathan e sua mãe sobreviviam praticamente com a aposentadoria dela, mas não era o suficiente para os dois. Pagar o aluguel era uma verdadeira batalha mensal para mãe e filho, mesmo com Jonathan fazendo das tripas coração e se desdobrando como podia trabalhando, ele não conseguia dinheiro suficiente. Em um dia triste, Jonathan recebeu a notícia de que ele teria apenas um dia para pagar pelo menos um mês do aluguel que estava atrasado. Ele ficou desesperado e não sabia o que fazer. Por mais que a quantia parecesse pouca para muitos, para ele era um valor bem elevado que faria muita diferença. Por dias ele pensou em como conseguir os R$ 500 e nada lhe veio à mente. Jonathan tentou inovar e foi vender doces, brigadeiros, salgadinhos nos sinais de trânsitos e nas paradas de ônibus, mas poucos ajudavam ele na sua empreitada. Jonathan entendia que as pessoas tinham suas obrigações mensais, e por isso ele tentava não julgar ninguém. Mas ele precisava que as pessoas comprassem seus produtos para ele pagar o aluguel. Ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro, que era mais ou menos R$ 50, e com esse dinheiro ele comprou mais balinhas e venderia elas dentro dos ônibus. Jonathan sabia que era difícil, quase impossível, mas tentaria tudo para sua mãe não ter que morar na rua junto com ele. Então, de madrugada, umas 4 da manhã ainda, ele começou a trabalhar e engoliu a vergonha, pois mesmo já tendo um pouco de experiência em vender nas ruas, ele era tímido e envergonhado. Ele oferecia para as pessoas na rua e dentro dos ônibus agora. Quando a noite chegou ele percebeu que não ia ser o suficiente, mas mesmo assim ele continuou. Jonathan estava voltando para casa quase de madrugada e faltava apenas R$ 100 para conseguir o restante do aluguel. Ele tinha fé que conseguiria o valor completo no dia seguinte de manhã. Infelizmente, Jonathan foi seguido por 2 homens e de forma rápida eles pegaram tudo que ele havia ganhado, mas não machucaram ele. Jonathan se desesperou, ele pensou em sua mãe, Raíssa, naquele momento, e começou a chorar na rua. Poucas pessoas passavam e não se importavam com o desespero ou tristeza de Jonathan. Ele ficou sem saber o que fazer, ele sentia raiva, tristeza e medo ao mesmo tempo. Enquanto chorava, uma senhora passou. Ela usava roupas luxuosas, tinha uma bolsa elegante e alguns anéis em seus dedos que pareciam de ouro. Ela aparentava ter uns 60 anos e foi a única que parou para e perguntou se ele estava bem e lhe deu alguns trocados. Em seguida ela se foi, e Jonathan a seguiu com o olhar, pois foi uma das únicas poucas pessoas que, mesmo aparentando ser bem de vida, parou para lhe ajudar, e depois passou a segui-la pela esquina, pois ele pensou em conversar com ela para explicar sua situação e lhe pedir ajuda, e ele faria qualquer trabalho que ela pedisse a ele. A senhora entrou em uma casa grande e Jonathan ficou olhando de longe, e ele não sabia o que fazer, como ele chegaria perto dela sem que ela pensasse alguma bobagem sobre ele, ou que ele queria lhe fazer mal. Porém, pensamentos intrusivos dominaram a sua mente de que talvez ela não o ajudasse mais do que ela já tinha feito por ele. Desse modo,
ele ficou desesperado sem saber o que fazer. Ele então pensou que além de lhe pedir ajuda havia outra alternativa que iam contra tudo que ele acreditava ser certo e o que sua amada mãe lhe ensinou. Mas ele começou a pensar que talvez não tivesse nenhuma alternativa. Assim, ele observou mais. Ele notou a janela do andar de cima aberta e subindo por uma árvore ele conseguiu entrar no quarto. Ele pensou em ser rápido para não ser visto e sairia dali o mais rápido que pudesse, mas quando entrou na casa Jonathan estava certo, havia vários objetos valiosos ali dentro, joias e dinheiro vivo. Em dinheiro tinha muito mais do que ele precisava para pagar o mês e conseguiria até quitar todos os meses de aluguéis atrasados. Ele pegou a quantia exata que precisava e estava para sair pela mesma janela que havia entrado. Entretanto, ele começou a sentir remorso e estava decepcionado consigo. Ele pensou em sua mãe e em voz alta, falando para as paredes, Jonathan pediu perdão por estar pegando algo de outra pessoa, mesmo que seja por uma situação de urgência. Jonathan deu meia volta e colocou todo o dinheiro de volta no lugar. Com a consciência mais tranquila ele estava saindo quando a senhora abriu a porta do quarto. Emanuel. Emanuel, meu filho, há quanto tempo? Estava com tanta saudade. A velha senhora falou e Jonathan se assustou, mas antes que ele esboçasse qualquer reação, a senhora foi até ele e lhe deu um forte abraço. Ele pensou imediatamente que ela deveria ter confundido ele com outra pessoa e aproveitou a situação para que ela não chamasse a polícia. Jonathan disse que precisava se trocar, pois estava sujo da viagem. A senhora passou a mão no seu rosto e disse que prepararia algo delicioso para ele comer. Quando ela saiu, Jonathan aproveitou a situação e escapou pela janela. Ele correu de volta para casa assustado com tudo o que aconteceu. Quando entrou em casa sua mãe já tinha ido dormir, e sem fazer barulho ele foi para seu quarto dormir. Na manhã seguinte ele acordou com sua mãe conversando com o dono da casa. Ele não fez nada e já esperava o pior, no entanto sua mãe parece ter amolecido o coração do dono da casa e ele lhes deu mais um mês, porém essa seria a última vez que ele faria isso. Jonathan agradeceu de coração e disse que conseguiria todo o dinheiro. Nos dias seguintes Jonathan procurou incansavelmente por emprego e toda vez que saía de casa sentia uma sensação estranha como se alguém o estivesse seguindo. Algumas vezes ele viu um homem e achou que era ele que o estava seguindo, mas ele sempre sumia. Embora o dono da casa tenha dado um prazo maior, Jonathan continuou com dificuldade de conseguir o dinheiro, e não era chamado para nenhum emprego. No entanto, ele recebeu um e-mail com uma proposta de emprego para trabalhar como jardineiro em uma casa. Para a vaga não precisava ter experiência e nada do tipo, então como Jonathan precisava ele enviou o currículo imediatamente. Apenas uma hora depois ele foi chamado e, mesmo sem entrevista de emprego, foi contratado direto pelo telefone. Ele ficou abismado pelo tamanho da sorte que teve e estava muito feliz com isso, e no dia seguinte ele começou a trabalhar. Assim que Jonathan entrou veio um mordomo que o atendeu, mas imediatamente outra pessoa apareceu, disse que era jardineiro e lhe ensinaria todo o trabalho. Por alguns dias tudo que era para ser feito foi passado para Jonathan, porém nesses dias ele nunca conheceu o dono da casa. No dia do pagamento ele receberia o dinheiro diretamente das mãos do dono. Quando a pessoa que lhe contratou passou pela sala ele levou um susto. Era a mesma senhora da casa que ele havia entrado. Emanuel, finalmente você apareceu novamente, eu estava com muitas saudades. Se você precisava de dinheiro era só ter me avisado que eu lhe daria, disse a senhora. Então, Jonathan disse, senhora, meu nome não é Emanuel, meu nome é Jonathan, eu não sei de quem a senhora está falando, eu sou o novo jardineiro da sua casa. Então ela falou, essa não é minha casa, é sua, a minha casa é aquela outra, você não lembra? Jonathan não sabia o que fazer, mas precisava do dinheiro com urgência. A senhora tirou da sua bolsa um bolo de dinheiro e lhe deu, ali tinha um valor maior do que o que foi acordado entre eles. Jonathan não falou mais nada, ele precisava daquele dinheiro, então ele decidiu aceitar o dinheiro e continuar a fazer o seu trabalho. O mordomo então chamou Jonathan para conversar em particular. O nome do mordomo era Luiz, ele trabalhava naquela casa há anos,
e nunca tinha visto Dona Ariane tão feliz na vida. Mas Jonathan não entendia por que ela lhe chamava de Emanuel, então Luiz lhe explicou. Ariane é uma rica viúva que teve um filho, seu nome era Emanuel, mas ele morreu devido a uma terrível doença. Ela nunca superou a dor da perda de seu filho. Seus dias eram tristes e sem cor há anos. Luiz, seu mordomo e nenhum dos empregados conseguiam fazer nada por ela. A saúde de Ariane era perfeita, tanto física quanto mental, mas Jonathan estranhou de ela lhe confundir com seu filho se ela não tivesse nenhum problema de saúde. Então Luiz lhe disse que há alguns dias ela viu Jonathan nas ruas trabalhando e ela lhe achou tão parecido com o seu falecido filho que ela queria tentar uma aproximação, mas ela era uma mulher triste e solitária na vida e ela não sabia como fazer isso. Ariane pediu para Luiz descobrir tudo sobre Jonathan, e sabemos da dificuldade financeira que você tinha com sua mãe, e dos seus problemas de saúde. Porém, para Ariane seria muito estranho se aproximar assim de Jonathan. Então poucos dias depois ela planejou fazer uma entrega anônima em sua casa, com comida e dinheiro, mas foi neste exato dia que ela lhe viu na rua chorando devido às dificuldades. E Ariane apostou tudo naquele momento em que viu Jonathan. Ela tinha plena certeza de que após ela lhe ajudar, ele a pediria ajuda e assim poderiam iniciar um diálogo amigável. E foi isso que aconteceu, Jonathan a seguiu. Luiz disse que estava observando tudo e viu que ele devolveu o dinheiro após se arrepender, e por isso, Luiz, o mordomo, começou a gostar de Jonathan também, pois no fim das contas ele não mudou sua conduta honesta e continuou sendo um homem de bem. Mas após Jonathan ter ido embora, Luiz foi falar com Dona Ariane, e ela sabia que não era o seu amado filho Emanuel, mas ela queria ajudar aquele jovem de qualquer forma, pois seu ato de se arrepender antes de fazer algo desonesto foi uma prova de que ele era um bom homem. Então Luiz mandou o e-mail para Jonathan. Luiz então perguntou para Jonathan, agora você entendeu, meu jovem? Jonathan ficou sem palavras e chorou demais naquele momento, pois com este emprego ele poderia ajudar sua mãe em tudo e não passaria mais necessidades na vida enquanto trabalhasse ali. Assim que Jonathan foi embora, Ariane entrou na cozinha e conversou com Luiz. Seu mordomo perguntou se ela tinha certeza de que era ele, e ela disse que sim. Jonathan não era o seu falecido filho Emanuel, mas era o irmão gêmeo dele que havia desaparecido ainda bebê. A mulher que criou Jonathan o havia levado consigo, ela tinha sido babá dele quando ainda era bebê, e nunca foi encontrada. Mas para ter certeza Ariane foi verificar e descobriu que era a mesma mulher. Porém, Ariane não quis fazer nada, pois décadas já haviam se passado e ela sabia que Jonathan amava sua mãe adotiva, e se ela fizesse algo seria doloroso para todos. Assim, Jonathan pagou todos os aluguéis atrasados, fez uma ótima compra no mercantil para ele e sua mãe. E assim, ele não passou por dificuldades novamente. Certo dia, Jonathan saiu para trabalhar, e a mãe dele, Raíssa, ficou em casa sozinha, quando a campainha tocou, e era Ariane. Um reencontro entre as duas tinha de acontecer, e foi uma tarde longa para as duas senhoras. Quando Jonathan chegou de noite em casa, encontrou ambas tomando chá e rindo e assistindo televisão. Mas o teor da conversa de ambas ninguém soube, e na volta para casa, quando Luiz perguntou como havia sido este reencontro, Ariane apenas respondeu que perdoou Raíssa por tudo, pois não havia mais motivos para ressentimentos em seu coração. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.